Agora, Paulo. Continua baixinho. Eita, caramba. Pelo menos para mim. Vê com o resto do pessoal como é que está. Porque pediu aqui para eu atualizar a página, eu fiz assim. Ana, Célia, Amanda, Lúcia, Vinícius, vocês estão escutando bem, Dário? Alguém sinaliza aí, está dando para ouvir? Então, para eles está bom, então é para mim. Não tem problema nenhum, não. Eu estou escutando, só não estava escutando só baixinho, mas se o pessoal não está reclamando, está tudo certo. Não, mas eu procuro falar um pouco mais alto, então, para ver se Tá bom, tá de chega boa. até Eu todo consigo mundo. escutar de boa. Olha Beleza. só, para quem não nos conhece, nós somos o Observatório das Edições de Bruce K. Alexander. Nós somos uma empresa que tem por objetivo estimular a implantação de políticas públicas que promovam a inclusão social. Então, nós não temos nenhuma intenção de criar um Estado paralelo, de agir à margem do Estado, muito pelo contrário. Nós entendemos que inclusão social é um dever do Estado e nossa intenção é fortalecer o Estado, transferir tecnologia para o Estado. Para quem não conhece, Bruce Alexander é hoje a maior referência viva em políticas públicas de inclusão social. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele e a gente conversa com muita frequência. E foi a partir do estímulo dele que surgiu exatamente o observatório, pensando, oi, Regina, tudo bom? Pensando tendo como ponto de partida o observatório de drogas e drogas de adição europeu, que é instalado lá em Portugal, né? E pertence à estrutura da União Europeia, responde direto ao presidente da União Europeia. Tá? Então, nosso trabalho ele não se baseia somente em Bruce Alexander. Ele conjuga, até porque eticamente e filosoficamente os dois são muito próximos, todo dia de trabalho. Bem-vinda, Claudinha, com Paulo Freire. Para nós, a educação e não escolarização, não vamos confundir uma coisa com a outra, que é fundamental. A educação é fundamental, e a educação faz parte de cultura, a educação faz parte, se possível, escolarização, mas não necessariamente escolarização, principalmente nesse mundo que nós vivemos. Então, a partir daí, a prática coletiva, fui tentando fundir essas duas metodologias de trabalho, surge o Observatório das Adições. Então, além de estimular a implantação de políticas públicas que promovam a inclusão social, nós também temos a pretensão de gerar e difundir conhecimentos a respeito das adições, uma vez que a grande maioria das informações que circulam entre nós sobre adições, vulgarmente conhecida como vícios, serve a outros propósitos que não o bem-estar social, né? E serve muito mais como projeto de dominação das elites do que propriamente um projeto de bem-estar social. Se vocês acompanharem quais são as drogas que são proibidas, né, embora sejam fartamente consumidas, principalmente pelas elites, vocês verão que elas têm origem em culturas onde existem interesses geopolíticos norte-americanos, né? O que serviu só para justificar a implantação de bases militares, né? Seja nos países da América Latina, seja na Ásia, né? Embora toda a realidade contradiga tudo que se fala, ou que a grande maioria fala a respeito de adições.
E aí a forma que a gente tem de difundir esse trabalho, essas informações e gerar novos conhecimentos, uma delas é esse Papo de Segunda, que acontece toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite, de forma virtual, e que tem tido pouco público presente, embora tenha muito acesso nos vídeos. Onde a intenção aqui não é alguém que saiba nos ensinar, não. É alguém que saiba nos provocar a pensar para que nós construamos um conhecimento coletivamente. Então, o pior aqui é ficar calado quando se tem alguma coisa na cabeça para falar, né? Porque muitas vezes aquilo que é uma informação que pode parecer desimportante para alguém é a chave para uma resposta para outro alguém, ou é o estímulo para que outro alguém mude o seu trajeto para a busca de outra resposta. E essa é a nossa intenção, né? A nossa intenção é poder misturar, como hoje faremos com Dário, a cultura erudita, acadêmica, fundamentada numa suposta ciência, em supostas verdades, com a cultura popular, baseada em vivências, baseada em hereditariedade, em construção a partir de uma vivência efetiva dessa população, onde se mistura o aspecto místico, o aspecto cultural, o aspecto da própria vivência em si. E aí o saber surge no respeito a todos os presentes. Então, como a gente costuma brincar aqui, muito sabe quem tem muito a aprender. Isso é a frase de Paulo Freire. Então, Dário lançou hoje um tema absolutamente provocativo, né? Eu espero que todos nós respondamos à provocação que ele nos faz. E, aliás, eu trago uma proposta para o Dário desde já, que é o seguinte: nós, nesse período, né, estamos tentando introduzir temas que sejam mais aprofundados que numa único debate, numa única segunda-feira. De tal maneira que a gente possa ir construindo um caminhar mais consolidado, né? E aí, Dário, desde já fica o convite para você vir a última segunda-feira, também no mês de abril, também no mês de maio, junho, debater esse tema com a gente. Prazer. E Obrigado não pelo convite, Paulo. sentido olhado só pelo aspecto de morar na rua, mas a partir dessa provocação daqui, a gente poder ir se provocando daqui para frente, na quarta, segunda-feira de cada mês com você. Outra forma que a gente tem também de produzir conhecimento é produzir livros virtuais que são disponibilizados livremente na web. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que nós temos 3 livros publicados, bastante interessantes, com artigos de pensadores brasileiros, internacionais, com depoimentos, com artigos de gente que mora nas ruas, tem um texto lindíssimo de um analfabeto que foi ditando o texto dele, poesias sobre morar nas ruas. Eu me emociono sempre quando eu falo disso, porque ele foi ditando as poesias, um amigo dele na rua foi escrevendo aquilo, e depois ficou uma autoria dupla, porque ele, como analfabeto, não podia nem ler para conferir o que estava sendo escrito, mas confiava no amigo que estava escrevendo para ele. Eu conheci os dois, peguei aquele material lindo e está publicado lá no livro. Então, desde já, nós estamos iniciando a organização de um novo livro. São
O título é Os Excluídos Sociais do Século XXI. A gente não categoriza excluído social, porque a gente entende que a categorização é uma forma de divisão que só interessa à elite, né? E isso personaliza a questão, quando a questão não é pessoal, a questão é de um sistema que produz a exclusão social intencionalmente. E que não é um sistema que produz de agora, né? Ele produz de muito tempo. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que Jesus Cristo era um excluído social, vivia pelas ruas, caminhava pelas ruas, não tinha casa para morar, comia o que lhe dava e morreu como um preso político, né? Porque ele desagradou a elite naquele momento. Então, esquecendo toda a questão mítica, eu sou agnóstico. Então, mas se olharmos para trás, vocês vão ver, né, os tupis, os habitantes nativos do Brasil, eles tinham escravos dentro das suas próprias tribos, que eram totalmente excluídos de qualquer direito dessas tribos, e assim por diante. Então, essa é outra forma que nós temos de produzir conhecimento, que vocês desde já estão convidados a participar também desse livro sobre excluídos sociais, que aí a gente abre um leque diferenciado e pode falar, por exemplo, dos 7 milhões de brasileiros de NEMs, né? São pessoas que nem trabalham e nem estudam. E hoje somos 7 milhões. Para os que não sabem, nós somos o país com o maior número de NEMs em toda a face da Terra. Nós temos a terceira população carcerária no mundo, crescente, né? Enquanto os outros países já chegaram à conclusão que prender pessoas é jogar dinheiro fora, isso penso no pensamento capitalista do Sul. Nós, no Brasil, continuamos querendo prender mais, né? Pouco. Então, é toda a tua bola, Dário. Distraia-se. Tá bom. Obrigado, Paulo. A gente vem. Boa noite a todo mundo, né? Estou muito contente de estar aqui. Estava nesses últimos dias pensando como é que eu ia aproveitar esse tempo com vocês de uma maneira mais estimulante, né? Na linha do que o Paulo falou. O meu trabalho aqui hoje é provocar, né? É trazer referências que dialoguem com as referências de vocês, receber o resultado desse diálogo e criar, né, possíveis abordagens alternativas e tal, né? Quando o Paulo me pediu para pensar um tema, né, e a gente começou a conversar exatamente pelo meu trabalho como pesquisador, em relação à questão da população em situação de rua, eu pensei em tentar mais ou menos historicizar a abordagem desse tema, né? Coisa que não deu para fazer num debate recente, né, que eu participei, o Paulo também estava lá. A história do vocabulário sobre gente vivendo na rua, tá? Como a gente se refere a isso nas políticas públicas, como se refere a isso na militância, como se refere a isso na academia, né, nas ciências, etc., né, na universidade. Eu comecei a trabalhar com esse tema há muito tempo, né, ainda enquanto estudante, né, lá na década de 80, como voluntário num trabalho de intervenção direta, né, no centro do Rio de Janeiro. Naquela época, o trabalho era voltado à informação sobre infecções sexualmente transmissíveis em população vulnerável, né, e aí entendi especialmente jovens vivendo nas ruas, trabalhadores e trabalhadoras sexuais, mas o trabalho era focado em jovens com menos de 18 anos. Eu fui me especializando, né, no campo da sociologia urbana e
em estratificação social, né? Ou seja, nas diferenças sociais. E eu acho que eu tenho muito campo, desde a primeira hora. Assim, a gente está no país que oscila, né, entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar como o país mais desigual do mundo, né, dependendo do ano em que se faz essa contagem, desde a década de 80. Né? Outro ponto que eu queria destacar, assim, além dessa intenção de fazer uma breve apresentação histórica para sustentar o meu argumento, né, é destacar que ele surge também de uma autocrítica. Tá? Em 1999, quando eu fiz a pesquisa que resultou na minha tese, eu tinha uma preocupação de pensar a população de rua no plural, sabe? Porque nós temos populações sobrepostas, estilos de vida muito distintos, razões para estar na rua muito distintos. E a minha preocupação era mais do que a explicação sobre o que impele as pessoas a viver nas ruas, o que é que as fixa nas ruas, certo? Quais são os recursos de sobrevivência que a rua oferece, ao mesmo tempo, quais são as lacunas de alternativas, né, que permitem essa fixação ou essa alternância entre abrigo e desabrigo, certo? E a época, né, por isso é uma autocrítica, né, vinha se popularizando essa expressão já, né, e ela era talvez a maneira mais clara, mais simples de dialogar com a esfera pública, com a opinião pública, né, com a imprensa. Né? Então, a minha intenção era usar uma terminologia que atendesse às exigências metodológicas da academia, mas que permitisse um diálogo com a sociedade, de modo a gente pensar uma intervenção sobre esse problema. Né? E a dimensão mais flagrante é essa do desabrigo. Né? E à época eu usei na minha tese a expressão morador de rua. Né? Um tempo depois eu comecei a não relativizar, mas a pensar nas consequências, né, que estão incluídas nesse termo, nessa expressão. A mais importante, né, e aí essa é a base da minha provocação hoje, são os sentidos do morar. Né? O que significa morar em relação a estar protegido? Protegido de quê? Protegido de que riscos? Né? Protegido de que rotinas perversas? Certo? E aí, unindo uma coisa com a outra, né? Ou seja, o intuito de criar modelos históricos que permitem a gente conversar sobre como instituições e sociedade olham para o problema da população vivendo nas ruas, e a criação de um vocabulário, de uma nomenclatura que, no Brasil, resulta nessa questão da expressão, né, morador de rua. Né? Então, a minha problematização é no sentido do morar. Né? A gente tem um problema muito flagrante de habitação, né? E que não está isolado, não é um problema só de habitação, é um problema de populações que vazam através de diferentes grades de proteção que não chegam a elas, né? que não as atendem. Né? Mas, antes disso, tem uma questão de foco histórico no problema. E aí eu vou abordar outras expressões também nessa provocação que eu ouço desde que eu comecei a trabalhar com esse tema, que é quando eu ouço gestores ou mesmo militantes que tratam do problema, né, usando a expressão enxugar gelo. Né? É como se o tema trouxesse uma característica de inevitabilidade, né, de cronicidade. É um problema sobre o qual você consegue mitigar um pouquinho as suas consequências, mas que ele tem uma grande dimensão, né? E uma dimensão inevitável. Né? A generalização,
das pessoas em situação de rua, com proporções e números diferentes, não é prova de que esse problema é necessariamente inevitável. A gente não pode pensar desse jeito. A gente não pode admitir que uma situação social seja necessariamente insolúvel, né? Isso seria, de alguma maneira, agir contra a história, contra uma concepção de mudança, no geral, né? E eu vou começar por esse ponto fazendo uma historicização muito rápida, né? Começando falando do primeiro levantamento de população em situação de rua, né, ainda não era chamada assim, que aconteceu no Brasil, né? E, a partir daí, diferenciá-la dos propósitos de outros levantamentos, de outros agentes em outro ponto, né? Primeiro, quem foi o agente desse levantamento? Qual era a preocupação, o foco, né? E, para a gente entender o contexto, quando isto acontece, né? Ainda não se usava a expressão excluídos, né? E o interessante é que o foco desse levantamento não era necessariamente a pobreza. Vocês vão entender por quê, né? O primeiro levantamento de população, que hoje a gente chama em situação de rua, ou seja, pessoas sem abrigo, vivendo de recursos das ruas, por diferentes expedientes, enfim, vivendo nas ruas, aconteceu em 1835, né? 1835 mesmo, né? 13 anos depois, né, do Brasil se tornar um país independente, né? Essa história é contada nesse livro aqui, né, do historiador chamado Walter Praga Filho, né? Não sei se vocês conseguem ler bem, chama Mendigos, Moleques e Vadios, na Bahia do século XIX. Esse primeiro levantamento foi feito em Salvador, né? E o agente promotor disso, evidentemente, não era a universidade, não tínhamos uma, não eram serviços de assistência, né? Era uma instituição específica do Estado, que estava em formação naquele momento, né? A Marinha. A Marinha brasileira, ainda em formação, né, estava preocupada com o fato de marinheiros de diferentes países desertarem e irem morar nas ruas dos trópicos. É isso, né? Eu acho que só esse enredo já dava um filme interessante. Vocês não acham? Porque a gente nunca ouve falar que essa situação aconteceu. O livro narra, por exemplo, né, que uma das preocupações que surgiu desse levantamento eram as gangues de punguistas que circulavam, né, pela capital da Bahia. Uma das mais perigosas era formada por ex-marinheiros irlandeses, né, que eram punguistas. Então, havia uma preocupação naquele momento, né, do que estava fora do lugar. Do que estava fora do lugar é um tipo específico de trabalhador, não necessariamente brasileiros, não necessariamente dentro do perfil de vadios que essa sociedade aprendeu a desenhar, né? Se eu pedir a qualquer um aqui, ou qualquer pessoa do nosso círculo, né, desenhe, né, faça um desenho mesmo, gráfico, né, de um vadio do século XIX, né, circulando pelas ruas de Salvador. A pouca gente vai ocorrer, né, um arrastão de adultos brancos, de origem estrangeira, né, que não se sentiu obrigado a trabalhar e que viu a possibilidade da rua de viver de uma outra maneira. Evidentemente, eram trabalhadores pobres no seu país, continuaram pobres aqui, né? Mas o interessante é que esse primeiro levantamento não está preocupado com a pobreza. Ele está preocupado com a vadiagem, né? Se a gente fizer assim, um arco histórico até o presente, eu diria que a quantificação de pessoas vivendo nas ruas ou sem abrigo, né, e até, né, com relação às pessoas sujeitas, né, à exploração pelas drogas, ao consumo de drogas, enfim, cenas de uso de drogas, né, não está preocupado nem com a pobreza, nem com a saúde dessas pessoas, está preocupado com o que está fora do lugar.
certo? No sentido de que aquela sociedade, como a contemporânea, tem algumas gavetinhas aqui, onde as pessoas podem ser colocadas e podem ser classificadas, certo? A profissão, né? Isso diz no campo do controle social, em qualquer época, né? O que eu posso esperar dessa ou daquela classe, desse ou daquele indivíduo, dessa ou daquela profissão, né? Eu estudo estratificação da pobreza por isso, né? Porque pobreza não é um bloco só, pobreza é um bloco também internamente desigual, né? Então, eu tenho o trabalhador pobre, né? Eu tenho o trabalhador que não tem uma regularidade no trabalho, e por isso ele tem uma pobreza não apenas material, ele tem uma pobreza social, no sentido de que as suas redes são mais frágeis, né? Tem trabalhadores vivendo em condição de rua, né? E, é claro, a sociedade e o Estado, né, classificam também através de concepções morais, né? O título desse livro, do Walter Fraga, é muito interessante porque fala mendigos, moleques e vadios, né? Mendigos, moleques e vadios são expressões que essa população não usa a respeito de si mesma, certo? Ninguém se diz dentro de nenhuma dessas categorias. Não obstante, as reconhece para reconhecer que o público que olha para eles, o público que se comunica com eles, tem essa visão. Tem a visão de que eles são ou sujeitos de piedade ou sujeitos de medo, certo? É uma população que se deve ou acolher, eu não estou dizendo que não se deve, né? Por piedade, né? Ou temê-las, temer essas pessoas, né? Para a construção de qualquer vínculo social, isso é muito pouco, né? Isso é perigosamente pouco, né? Isso é excludente, tá? A gente pode falar das outras abordagens históricas sobre a pobreza, né? Que tinham, em geral, o sentido de mapear e localizar onde estão os pobres, certo? Criar periferias, né? E o Brasil tem uma característica muito interessante no campo do planejamento urbano, por incrível que pareça, né? A gente, muito precocemente, lá no século XIX, tem uma cidade projetada, que é Belo Horizonte, né? E que foi projetada para abrigar diferentes segmentos da classe trabalhadora, certo? E para pensar onde esses segmentos se encontravam, onde esses segmentos não deveriam se encontrar, certo? É claro que depois o processo de urbanização foi tomando uma dinâmica própria, mas eu estou citando isso. Quando a gente pensar uma cidade planejada no Brasil, o mais recente e evidentemente mais famoso é Brasília, mas Belo Horizonte foi uma cidade planejada no sentido da espacialização das funções sociais dos trabalhadores, etc. Né? Fica aqui o meu exemplo. Não vou me aprofundar nele, nem vou datá-lo precisamente, porque eu não me lembro. Mas todas as abordagens subsequentes sobre população em situação de rua tinham esse sentido da quantificação e do mapeamento. Então, eu tenho que localizar o problema no mapa, né? E tenho que ter um indicador da sua importância, né? O pressuposto é que quanto mais gente vivente na rua, né, tanto maior o problema. Tá? Eu penso quantidade, eu não penso intensidade da pobreza, eu não penso especificidade de um grupo de outro. Tá? Então, a gente tem aí o risco, né, da generalização. Tá? Feito esse preâmbulo, né, feita essa apresentação de cenário e por onde vai a minha abordagem, né, a minha autocrítica, né, quando a gente fala em morar na rua, é como se a gente estivesse assumindo, né, que essa espacialidade é dada, que o morar, né, que o existir, né,
que substitui a segurança do abrigo, da moradia, propriamente, né, no seu sentido mais clássico, é o espaço público. Por que isso é problemático? Né? Isso é problemático porque, se a gente entender morar não apenas como ter um teto, né, mas estar livre e seguro, né, não só das intempéries, né, da chuva, ter alguma privacidade, ter condições de limpeza, ter condições de descansar, né? Enfim, de se sentir efetivamente seguro. Morar significa um canal, uma forma de comunicação com outras pessoas que também estão protegidas. Tá? Então, por menor que seja, né, eu tenho uma vida, eu moro, né, nós aqui temos teto, nós moramos, né, minimamente a gente tem uma inserção na vida comunitária. Tá? Temos um lugar na nossa vizinhança. Temos um contrato de convivência, certo? Em que a gente coopera, né? A gente eventualmente conflita, mas a gente é reconhecido, né, como um comunitário. Tá? Quem vive nas ruas não mora porque esse contrato não está estabelecido com os outros que têm teto, certo? Então, estar na rua não é uma variação de morar. Essa é a minha provocação. Tá? Numa escala de 0 a 10 em morar, não tem o 0 viver na rua e o 10 ter uma casa própria, certo? Isso não é uma escala. Né? Então, a expressão morador de rua, embora tenha ganhado essa popularidade, que serve a alguns propósitos, serve para descrever a coisa para uma população que não está mobilizada para o tema, potencialmente passar a se mobilizar, foi pensada quando essa formalização do termo legal, do termo usado na política pública, né, a partir dessa discussão no interior da Secretaria de Direitos Humanos, lá em 2009, né, que cria potencial temporalidade daquela condição. Né? Não é de rua, não é na rua, é em situação de, pensando a situação como alguma coisa passível de modificação. Certo? Passível de modificação e logo passível de intervenção também. Então, essa expressão legal, que envolve inúmeras condições, inúmeras características na sua definição bastante aberta, por um lado, aponta para a necessidade de uma qualificação para efeito de política pública, né? Por outro lado, né, procura combater noções leigas e funcionais no sentido de que vadio é uma maneira de dizer não trabalhador, não moral, né? Enfim, é uma forma. Exato, né, Dilson? Eu concordo com você. Assim, é uma situação em que os vínculos, né, que as pessoas abrigadas têm, né, ainda que sejam, nesse tempo de perda de direitos, né, incertos quanto ao seu futuro, né, efetivamente existem. A gente está ligado a contratos de natureza formal, de cidadania, de reconhecimento legal, de vínculo familiar, né, mínimo que seja, de vínculo de trabalho, certo? A gente tem uma biografia, né, que o fato de ter moradia nos permite, ao mesmo tempo, nos obriga a dialogar nessa vida comunitária, nessa vida de vizinhança. Tá? Então, a gente tem um reconhecimento, e esse reconhecimento nos protege de uma série de coisas. Tá legal? Eu não preciso andar com a minha carteira de trabalho, ou com o meu currículo, ou dizendo que eu estou empregado ou não estou empregado. A minha aparência, o meu endereço, a minha circulação, os meus modos, tem crédito. Vamos pensar dessa maneira. Tá? A população em situação de rua não tem esse crédito. A população em situação de rua não tem esses vínculos fortes. Eles têm uma infinidade de vínculos
fugazes, de vínculos temporários, que eles precisam estar atualizando diariamente. Tá? Esse próprio processo de reconhecimento, né? A maneira que eu orientei trabalhos nesse sentido, né? A maneira como a população de rua aborda as pessoas, desde o tom de voz, da vestimenta, da escolha de quem vai ser abordado, né? Envolve uma elaboração por parte dessas pessoas a respeito da maneira como elas são vistas, certo? E que procuram dar uma resposta a esses inúmeros preconceitos que no nosso país são muito fartos, mas que são fartos em vários outros países também, tá certo? Você já deve ter visto um gesto muito rotineiro, quando a pessoa em situação de rua vem pedir alguém que está parado no seu carro, no sinal de trânsito, e aí levanta a camisa para mostrar que não porta arma, cria toda uma situação para dizer, olha só, eu não sou ameaçador, eu estou naquela outra chave, a chave da piedade. Né? Eu não serei perigoso para você. Entendem como isso é complicado? Né? A minha autocrítica também diz respeito à ideia de que, quando eu falo morador de rua, né, eu banalizo a ideia de morar. E eu banalizo a ideia de morar não apenas para quem está na rua. Tá? Eu banalizo para quem mora precariamente. Tá? Quem vive em moradias improvisadas, na periferia, etc, etc. Então, é como se eu alargasse a definição de moradia e de abrigo, tornando ela permissiva a uma condição de precariedade que, na prática, deve ser reprovada, deve ser insustentável, não deve ser admitida socialmente. Tá? Eu facilito o trabalho, como o Paulo falou, né, de exploração pelas elites, e facilito o trabalho de demissão do Estado dessa tarefa de criar condições decentes, completas de moradia, tá certo? Se vocês estão me acompanhando, estou tentando... eu não tenho uma resposta sobre como é que a gente deve tratar dessa nomenclatura. Mas existe um princípio que não vale só para esse tema, mas que é muito caro às ciências sociais. Né? Quem define um vocabulário sobre um determinado problema domina os termos desse problema, domina as perguntas que podem ser feitas, domina as soluções que podem ser dadas. Tá? Por isso a minha preocupação não é uma preocupação do campo de ser politicamente correto, não é uma preocupação no sentido de ser maximamente inclusivo de todos os... Não. Né? Esse é um problema teórico também das ciências sociais. Né? Lá no final da década de 80, tem um livro fundador, importante, chamado As Metamorfoses da Questão Social, do Robert Castel, né? Em que ele define um segmento vasto, ainda difícil de diferenciar, mas presente no conjunto das sociedades contemporâneas, que ele chama de supranumerários. Né? Supranumerários, acho que a gente pode traduzir, definir isso como os sobrantes, aqueles que sobram de alguma coisa. Certo? É como se houvesse uma oferta de meios de inclusão social, né, que não chegasse até essas pessoas. A consequência disso, né, e eu não estou dizendo que o Castells defende isso, mas ele aponta nessa direção, é que o processo de inclusão social, por configurar, né, esse gelo a ser enxugado, os supranumerários, né, acaba criando um ambiente social no qual a inclusão passa a ser exclusivamente uma tarefa do indivíduo. Certo? Se você, você, as pessoas em situação de rua, somos os únicos responsáveis pela inclusão. Certo? Então, a exploração dos meios de inclusão dependem dessa variedade de perfis de pessoas não incluídas. Né? Quem define formas de inclusão necessariamente cria formas de não inclusão. Né?
Inclusão universal em políticas públicas depende de um reconhecimento da universalidade dos problemas, e isso virtualmente não existe. Tá? Então, se trata da gente criar problemas que sejam uma nomeação do problema para a formulação de pesquisas, de investigações propriamente, né? E também, a partir dessas investigações, a formulação de meios de resolução do problema, de mitigação do problema, que sejam as mais sólidas, que sejam as mais passíveis também de avaliação e de revisão, né? Porque, à medida que o problema evolui, as soluções também precisam evoluir. As soluções também precisam estar atentas a determinadas questões, né? Eu me lembro, por exemplo, né, que a época que eu estava fazendo a pesquisa da minha tese, uma das preocupações era com o mundo do trabalho, certo? As possibilidades de inclusão através do mundo do trabalho. E ficava pensando aqui, bom, quantas pessoas já tiveram experiência laboral, quantas pessoas nunca tiveram experiência laboral, e os resultados foram muito surpreendentes naquele momento, né? Mais de 60% das pessoas que viviam nas ruas do Rio de Janeiro, região metropolitana, em 1999, no inverno de 1999, para ser mais exato, já tiveram experiência laboral. Tinham tido carteira assinada, foram se precarizando, né, tinham experiência no mercado informal. Né? Então, o trabalho, de alguma maneira, estruturava a cabeça dessas pessoas. Permitia, por exemplo, uma distinção entre ocupação e trabalho. Trabalho, além de um sentido de inserção no mundo produtivo, era um cartão de inserção no mundo moral. Certo? Sou trabalhador. Né? Então, essa linguagem é interpretada também pelas pessoas que vivem nas ruas. Certo? E eu fui percebendo que as formas de inserção das pessoas não eram unicamente através do mundo laboral. Oi, Paulo. Fala aí, como é que eu faço para você falar? Basta você falar como você falou. Fala tu. É o seguinte, eu queria fazer uma provocação trazendo essa sua questão que você apontou na sua tese, 99, e trazendo para 2024, né, quando uma pesquisa aponta que a curva de pessoas com nível de população em situação de rua ou de excluído social, com nível superior, cresce de uma forma mais ascendente do que população analfabeta. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Né? Só para completar essa, né, porque existiu sempre uma lenda em torno da figura de que a população em situação de rua precisava ser melhor capacitada para o mercado de trabalho. Né? E hoje a União Europeia tem mais população em situação de rua, percentualmente, do que o Brasil. E o país que tem maior quantidade de população em situação de rua é os Estados Unidos. A cidade que tem maior população em situação de rua é Nova York. Né? Então, se a gente parar para pensar nisso, o nível de escolarização europeu, da União Europeia, em média, é muito maior do que o Brasil. Né? Dos Estados Unidos, e principalmente na cidade de Nova York, que é também uma das cidades mais caras do mundo, também é maior. Né? Como essa questão está descolando, né? A questão dos atributos pessoais está se descolando dessa uma pessoa que vive, é excluído socialmente, né? Daqueles atributos que antes o sistema fazia questão de apontar, né? Porque assim ele ficava como um sistema perfeito e as pessoas que eram imperfeitas, ou seja, o culpado virava inocente e o inocente virava culpado. Então, A ideia do capital humano. Oi? A ideia do capital humano, né? Capital individualmente portado. Isso, porque na época, em 99, a questão da carteira de trabalho era um sinal no sentido de inclusão social, e essa inclusão social que a pessoa foi perdendo a possibilidade de inclusão e acabou excluído. Né? Hoje em dia, o grau de escolarização, ou seja, teoricamente, quem tem um nível superior
o médico, o advogado, o engenheiro, né, teria maior facilidade de inserção, e não é o que acontece. É interessante essa tua provocação, Paulo, porque, bom, primeiro eu vou falar dos dados lá da época, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente a escolaridade das pessoas na região metropolitana do Rio, vivendo nas ruas, né? Ela era de 5 anos e meio, né? Que é baixa, mas era bem maior do que a média nacional, envolvendo pessoas fora da rua, tá? Então, a gente tinha um cenário em que uma pessoa vivendo nas ruas do Rio de Janeiro, em média, tinha uma escolaridade maior do que uma pessoa fora da vida nas ruas, no restante do país. Então, para o padrão do Sudeste, a escolaridade era baixa, mas para o padrão do Brasil, não, né? Se a gente pensar, e aí é importante fazer uma diferenciação, né? Escolaridade na Europa, né? E aí a gente tem que ver qual região, né? O norte da Europa tem um impacto, né, das políticas do Estado de bem-estar social, sul da Europa tem outro, enfim, tem diferentes nuances. Mas o fato nos Estados Unidos da América do Norte, né, essa escolaridade entre os pobres não é tão mais alta, não. Tá? Não é tão mais alta. A gente tem uma ideia, né, de que em áreas de ascendência econômica, a gente tem também ascendência de escolarização, né? Isso não é verdade. Em especial, nos Estados Unidos da América do Norte, em que o ensino superior é muito caro. O ensino superior é restrito para pouca gente, tem meios de financiamento, mas ele está muito menos disponível, eu diria, de que em lugares em que eu tenho universidades públicas, ainda que elas envolvam custo também para o estudante, tá? A gente tem uma variedade muito grande de perfis. Eu vou te falar de uma impressão que eu tive das últimas vezes que eu circulei, eu cheguei a citar isso no debate em que a gente teve, o Paulo, países reconhecidos como ricos e cidades bastante ricas, né, têm população em situação de rua. Não tem necessariamente em grande quantidade, já que se entender por que, né, que aquelas pessoas estão naquela condição e qual é o perfil. No sul da Espanha, por exemplo, estou falando de Málaga, Almeria, Granada, Córdoba, né, a gente encontra uma população, eu esperava ver imigrantes do norte da África como maioria, eles estão lá presentes nas ruas, mas não são maioria. A maioria são pessoas europeias, brancas e idosas, pedindo nas ruas. Tá? São pessoas que foram impactadas pela privatização do serviço de previdência naquele país. Tá? Eu encontro pessoas, homens e mulheres, esses com escolaridade, que já estiveram inseridos no mercado de trabalho, que não dão conta, talvez não ter outras garantias e estrutura familiar que dê conta da sua sobrevivência. Tá? Me parece que perfil semelhante acontece no Japão também. Assim, às vezes nos chegam notícias, né, de pessoas idosas que cometem pequenos crimes para passar a noite na prisão e aí ter abrigo nos dias mais frios. É sério isso. Tá? Então, assim, a gente tem nuances muito diferentes, né, das possibilidades de inclusão e de exclusão. Mas o que chama atenção, Paulo, e eu acho que a tua provocação vai nesse sentido, né, que a educação formal não é necessariamente uma garantia. É claro que nessa pesquisa lá de 99, de outras subsequentes, a gente encontrava pessoas que podiam provar que tinham essa escolaridade, que tinham carteiras de associação profissional, enfim, né, que seriam profissionais liberais, né, médicos, inclusive, né, que foram para as ruas por uma série de questões, de infortúnios, de problemas que não tinham imediatamente a ver com a pobreza, mas que levaram à condição de carência. Certo? Então,
Acho que o primeiro ponto assim, que eu queria estabelecer, né, além dessa provocação sobre morar na rua, é a necessidade da gente ter um olhar para as diferenças, né, para a desigualdade da pobreza. Pobreza não é tudo igual, né, e diferente daquela letra de um grupo que eu gosto muito, são os Titãs, né, pobreza não é igual em qualquer parte. Tá? Exatamente porque o que significa ser pobre no Brasil? Não é só ter carência material, né? É uma nulidade política. A pobreza é nula politicamente quando ela não se representa, a extrema pobreza. Eu gosto muito de um lema do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que nunca sem nós, né? No sentido de que não se formulem soluções sem dialogar com as vivências concretas das pessoas. Tá? É muito complicado, né? E eu coloco muitas aspas nessa expressão que eu vou usar, né? Existe uma subcultura do viver na rua, existe uma sapiência, um conhecimento, né? E é importante que essas pessoas que constroem um vocabulário sobre a sua rotina participem do vocabulário dos investigadores, dos formuladores de política, etc. Tá? Eu escolhi um tema, né, do Paulo, que eu ficasse mais à vontade para conversar, assim, num primeiro papo com vocês, exatamente porque ele se refere ao que eu chamei de uma autocrítica, sabe? Em primeiro lugar, porque população de rua, população em situação de rua, não é necessariamente um conceito, tá? Dependendo de como a gente recorta a pergunta, né, eu desenho aquilo que eu estou descrevendo e eu crio limitações e potencialidades para a minha investigação. Limitações e potencialidades para como eu posso agir. Eu abro possibilidades de surpresas, que, como eu falei, vão renovando a natureza do problema, me levando a criar novidades. Não passo o tempo todo trabalhando por homologia. Né? O pobre do século XIX é o mesmo pobre do século XXI, o pobre da Espanha é o mesmo pobre do Brasil, por aí vai. Tá? Eu queria colocar isso para a gente abrir o debate, que eu imagino que papo envolva diálogo. Né? E eu vou tentar mitigar minha tendência como professor de ser muito tagarela hoje. Então, Edilson, a bola está contigo, Edilson. Você queria um provocador, vai ganhar um agora. Vai lá, Edilson, contigo mesmo. Adilson, bom, enfim, vocês queiram falar, comentar, falar das suas experiências, dizer que não é Foi nada disso. cabulado, Edilson, não acredito. Ninguém quer falar, ninguém quer comentar nada. Bom, se não falarem, eu continuo. Eu quero. Ah, Eu tô aqui também num outro negócio, um evento que não tá tendo acredito. lá dos 100 anos de Basaglia, na comemoração de 100 anos de Basaglia, acompanhando pelo canal do YouTube. Boa noite para todas, para todos. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, capital, da zona leste de São Paulo. Eu participo de vários movimentos sociais, movimento da luta antimanicomial, direitos humanos, defesa do Sistema Único de Saúde, educação popular em saúde, e também integro o movimento popular de saúde, o Movimento Nacional da População de Rua, o MNLDPRS, e somos parceiros também do MNPR aqui em São Paulo, nas atividades também nacional, tá? E assim, eu gostei muito da exposição do Dário, parabéns, e do trabalho dele. Depois eu quero conhecer. Eu não sei da onde que estado que ele é, porque eu não vi a apresentação inicial. Mas Sou é do Rio, sempre Adilson. bom. Rio de Janeiro, né? Que bom.
Então, de trazer a gente conhecer também esse trabalho. Quando eu vi o cartaz, eu falei lá, ninguém mora na rua, porque morar significa ter casa, ter residência, ter o seu cantinho próprio, pessoal, e tem vários significados naquilo que a gente chama de casa, né? Então, o nosso movimento mesmo, MNL-DPRS, fala PCR, a população em situação de rua, que está ali colocadas por uma situação que o país não deu conta, ou da própria pessoa também, por ela também ter a capacidade de escolha dela. E assim, eu escrevi até no chat que, para mim, eu vejo como uma das situações piores que um ser humano pode passar, embora algumas pessoas superem, né? Supere esse problema, como várias já superou esse problema. E no campo da saúde mental, que a gente acompanha muito, eu como usuário também da saúde mental e militante antimanicomial, a gente fala que muitas pessoas não têm coragem de passar pela situação de rua, porque quando elas vê o problema, elas vão lá e se suicida, né? Antes dela chegar a ir para a rua, para o fundo do poço ali, né? Eu ando muito no centro de São Paulo. Ontem mesmo passei na Praça da Sé, passei ali pela frente da Universidade de São Francisco, andei na rua ali Riachuelo, onde fica o Café do Padre, que há centenas, há dezenas de anos serve aquela comida, aquele café, aquele chá, né? Logo abaixo tem também o movimento estadual da população em situação de rua, né? República, depois eu passei pela Praça da República. Então, assim, nem fui na Cracolândia, na parte da Cracolândia, da Santa Cecília, porque quando a gente vai para lá, a coisa fica pior. É assim, a gente tem que andar desviando dos corpos que estão deitados nas calçadas, dormindo com fome no papelão, é aquela coisa toda. E a gente vê o que? O Estado metendo mangueira de água, tomando os pertences, vê pessoas da sociedade ainda falando que está ali porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, porque não quer isso, não quer aquilo. Há sempre aquele discurso conservador, né? Que a gente vê das pessoas também que você vê que é pobre, que é trabalhador e que amanhã elas podem também estar na mesma situação. Quando elas não tiver famílias que acolha, quando elas não tiver trabalho, quando elas não tiver saúde para vender para o mercado de trabalho. Então é uma situação que o sistema capitalista nos coloca. Eu mesmo, eu estou agregado, eu não tenho casa própria, que é um direito. Todo cidadão e cidadã brasileira tem a sua casa própria, mas nem todo mundo consegue a sua casa própria, que é muito difícil, né? Então, eu também estou no mesmo caminho. De amanhã, eu não poder nem pagar e nem contribuir onde estou, e eu ir para a rua também. Tem um militante antigo da luta antimanicomial, desde criança que ele fala que ele é da rua, o Anderson Mirandas Lopes, ele fala: a rua é o local também democrático, quando ela recebe todo mundo, onde todo mundo pode cair, né? Aqueles que têm coragem de estar na rua e ter resiliência e superar as ruas. Porque tem aqueles e aquelas também que dá cabo da própria vida quando ela olha para esse abismo que é a rua, que é essa situação psicossocial brasileira, principalmente nas grandes capitais do Brasil, que muitas pessoas são jogadas.
né? Então, assim, eu acho que embora tenha muitos movimentos sociais, embora tenha muitos programas hoje em defesa da população em situação de rua, na minha opinião, ela é sempre crescente, não vai dar conta, né, do crescimento da população em situação de rua. E uma outra coisa, as políticas públicas, elas não chegam, os programas não chegam onde deveriam chegar. Eu falo que o dinheiro, ele para ali num determinado, é como se fosse tem uma hierarquia, né? Uma pirâmide, onde o dinheiro dos programas chega e até onde estanca, e onde não chega. E sempre vai produzindo esses que não vai ter acesso a nada. E não é somente no Brasil. A gente sabe, em todo mundo que tem população de rua crescente, né? E também, e a gente ainda tem que rezar muito para que não estoure de uma vez, uma terceira guerra mundial, e agora não é nuclear, né? E quantas pessoas vai estar sem casa, sem moradia, e ali rezando pela sua própria vida. Eu acho muito bom, Paulo, a tua abertura aqui por esse debate toda segunda-feira. Tantas coisas que já foi falado aqui também sobre comunidades terapêuticas, sobre várias outras políticas, né? Trazendo sempre um especialista ou pessoas comuns para falar que a gente continue. Eu não participei das 2 últimas reuniões, porque a gente está organizando também vários outros seminários, coisas relacionadas também à saúde mental, mas que a gente continue debatendo, né, e sempre levando adiante esses debates. Obrigado. Desculpa ter me alongado. Adilson, obrigado pela tua provocação. Eu vou responder primeiro ao Adilson, né? Tentar repercutir, na verdade. Deixa eu te fazer uma sugestão. Vamos escutar a Cláudia também, e aí você, de repente... Bom, pode ser. Cláudia, quer falar? Daí eu respondo em bloco, né? Conversamos em bloco. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a respeito, vai muito ao encontro do que o Adilson falou agora em relação a já se estar à margem, né? Fiquei pensando em tudo que foi trazido, e daí, nesse perfil de público, né, já tomando, enfim, né, o partido, dizendo que, vendo essas pessoas como excluídas, né? Então, pensando nesse público enquanto já pessoas excluídas de diversos grupos, por diversos motivos, eu acho que a questão econômica, né, ela é gritante. Eu acho que é difícil também a gente dizer, ainda que a gente saiba que existem muitos casos de pessoas que, por vários motivos, acabam indo parar nas ruas. A questão econômica, ela é um fator, né, que predomina muito, assim, que diz muito, né, que vai induzir muito as pessoas a estarem na rua, porque, de fato, chega um momento que o teu corpo precisa de um descanso ou de uma proteção. Então, se tu tem o acesso, tem uma possibilidade, tu vai estar dando isso pro teu corpo. Então, eu acho que permanecer na rua, de fato, é inevitável dizer que tem uma questão econômica aí envolvida. Daí fiquei pensando, quando vocês trouxeram a questão do nível de ensino, e daí até ficou aquela dúvida, assim, na cabeça, sabe? Porque, tipo, ainda que, né, o Dário disse que já antigamente já se notavam pessoas escolarizadas e tal, acho que é uma coisa que o Paulo também tem conhecimento, né? Pessoas escolarizadas que estão na rua, seja por questão de ter passado por um momento ruim financeiro e acabar indo parar, mas por outros tantos motivos que a levaram, mas elas têm, essas pessoas com ensino também estão nas ruas. E eu não sei agora se elas estão em maior número porque a gente está observando mais isso e por um momento isso não era observado, ou se de fato
a questão do adoecimento mental mesmo, de todas as outras coisas que nos atravessam, estão nos empurrando, mas a questão é exatamente, né, no meu ponto de vista, humildemente, é como trouxe o Adilson a respeito do estar à margem. E daí nisso eu trago até um exemplo recente, né, de uma pessoa que já está em condições precárias aqui na cidade onde eu moro, em Caxias do Sul, mas já não está mais na rua, né? Tem uma varanda, né? Mas ainda assim sem água, sem iluminação, enfim, e vivendo da coleta, né? De lixo, enfim, de resíduo. E daí eu trocando ideia com essas pessoas que já fazem uso de substância, de crack, e essa coisa da culpa, né, é muito comum, então é difícil a gente ter o trato e o respeito, considerando a gente um bando de ignorante, no caso, né, mas eu lembro do Dário comentar a respeito ali de que a gente tende a tem um crédito, né, social para tua aparência, para tua vestimenta, para o teu tipo de fala, então essas pessoas já sofrem. Muitas vezes, antes delas chegarem na rua, elas já estavam à margem. Elas já estavam nos grupos que é como se você estivesse sempre na beira, então acontece uma coisa ruim para você cair, é muito fácil, e recuperar é muito mais difícil. E daí, trocando ideia com essas pessoas, que daí também já fazem uso de substância, né, crack, que já é muito discriminado e tal, e a culpa, né, que elas têm, ou seja, tá tão enraizada essa descrença na pessoa que já tá na rua, e daí tem o fator droga, que daí tu acha que, não, de fato não sou digno de respeito, porque se eu me puxasse mais eu não estaria aqui. E é foda tu chegar e dizer, desculpa as palavras, mas é difícil tu chegar e falar pra pessoa assim, cara, o teu consumo não te faz pior do que os outros. Porque na prática a gente também sabe que perante a maior parte da sociedade sim faz, né? Quando a gente tem um pensamento antiproibicionista, que eu acho que a maioria das pessoas aqui desse grupo, não vai ser isso que vai fazer a gente diferenciar, né, o uso delas de uma pessoa, né? Eu acho que não é a droga que faz com que tu simplesmente permaneça na rua, até porque vejo a droga como consequência, né? Mas é complicado até de trocar uma ideia nesse sentido, porque a gente vem, né, dos nossos achismos ali, colocar, cara, não é só isso, para uma pessoa que está sofrendo preconceito, a violência, a agressão, todas as faltas, e ela cresceu ouvindo que aquilo é a culpa, né, que ela fez por merecer, que ela fez errado, e que as coisas só não melhoram por conta dela, por culpa dela. É muito difícil, então, a gente mudar com o imaginário da sociedade em geral. A gente nem conseguiu modificar isso com as pessoas que estão sofrendo, que sabem que a vida delas é mais difícil por várias coisas, não apenas por não ter dinheiro. E isso já é grave. E daí, desculpa se eu estou fazendo bagunças, enfim, mas eu lembrei também de um caso, meu nome é Cláudia, né, mas eu lembro muito do caso da Cláudia, aquela mulher que foi arrastada, né, pelo camburão. E daí, essa pessoa, eu lembro que ela era uma mulher simples, e de aparência simples, ela era negra, ela era periférica, então ela já estava invisível e excluída, né, então e ela tinha abrigo, ela sofreu uma injustiça gigantesca, mas ela já tinha abrigo, mas é nesses pontos que a gente pensa que é isso que já é estar à margem, porque fiquei pensando muito na aparência dela, né? Ela estava indo comprar se eu não estou enganada, né, na história, pegar alguma coisa para café da manhã, de manhã, alguma coisa assim. Se eu não estou confundindo as histórias, ela estava numa rotina normal. E daí, claro, né? Polícia violenta, nada justifica o que eles fazem, mas é como se as pessoas que já estão mais à margem, não precisa nem estar na rua, mas essa questão da tua aparência, de onde tu tá, de onde tu vive, de como tu se porta, já te camufla, sabe, naquele ambiente urbano, poluído, como se tu fizesse parte de tudo aquilo, e isso fizesse com que tivesse menos valor, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Eu queria fazer um apanhado mais inteligente, não consegui, mas é que veio muitos insights e eu gostei muito, Dário, de algumas coisas que tu falou em relação a essa questão do valor social. Eu sei que foi só uma expressão que tu usou, mas eu acho que traduziu muito, porque
São coisas que a gente às vezes não consegue explicar e que de fato é isso, né? Isso já nos difere dos outros. E é isso que vai nos diferir de alguém que já está mais à margem do que a gente, não precisa nem estar na rua, mas assim por diante, que é o que nos difere também de alguém que está muito bem sucedido. Né? Tem coisas que parece que estão enraizadas na aparência da gente, na fala, na postura da gente, e isso tem servido de justificativa para a gente cair e não ter nenhuma mão para levantar. Mas, enfim, era essa a contribuição. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Eu acho que a gente pode fechar um bloco aqui. Tem a participação do Adilson, tem a participação da Cláudia, tem o Vinícius também, que parece que perguntou no chat sobre a questão de se pode falar de escolha, né? Eu tenho alguns comentários aqui para repercutir com vocês, né? Eu acho que as colocações do Adilson são muito interessantes. Ele fala aqueles que estão na rua, né, têm força para sobreviver, o pior estado que estejam, né? Ele fala de resiliência, fala no fundo, de uma capacidade de suportar e reagir, né? É muitíssimo complicado falar disso, né? Porque, volto a dizer, né, estar em sociedade, né, não é um atributo do indivíduo apenas. Estar em sociedade envolve atributos individuais e possibilidades coletivas de oferta de escolha, certo? De oferta de possibilidades de inclusão, né? Tem um pesquisador do campo das ciências sociais que define, né, bem viver, essa coisa tão difusa, né? Bem viver depende de um indicador, né? De como você usa o seu tempo. Vocês já pensaram nisso? Eu posso dizer que eu vivo bem se o meu tempo ao longo do dia é dedicado a uma série de coisas que não me estressam, né? que não me expõem a uma autovisão negativa, que não me põe em confronto, né? O tempo de harmonia que eu tenho no meu dia diz se eu vivo bem ou se eu vivo mal. Tá? Então, é uma questão de tempo, né? Você imagina como é elaborada a questão do tempo para um perfil de pessoas, de populações, né, em que tudo é urgência. Tudo, absolutamente tudo é urgência. O teto é urgência, o frio é urgência, a água é urgência, a comida é urgência, a proteção, a segurança, né? Uma das coisas que apareceu na minha primeira pesquisa em 99 e todas que eu fiz até 2016, né, periodicamente, essas mais focadas em alguns bairros e tal, a questão da segurança na rua, ela é mais presente, na opinião das pessoas que vivem nas ruas, do que a própria questão da fome. Não que essa não seja importante, aparece sempre em segundo e terceiro lugar. Mas eu tenho, por exemplo, segmentos mais vulneráveis, mulheres vivendo nas ruas, embora seja uma minoria quantitativa, elas têm uma possibilidade de suportar aquele sofrimento que é muito diferencial, né? E aí o uso do seu tempo, né, é de tentar criar estratégias de sobrevivência para proteger a sua vida física, né, proteger das diferentes formas de violência, inclusive sexual, né, proteger-se da degradação e da culpa, né, porque essas pessoas sabem que estão sendo julgadas, né, Dilson tem toda a razão, Cláudia também tocou nesse ponto. Eu acho que tem a ver, o que me interessa, além do foco das pessoas que vivem nas ruas e seus problemas, né, é como a persistência desse problema fala do conjunto da sociedade, fala da gente. Né? O que uma sociedade que suporta uma multidão de pessoas vivendo nas ruas descreve de si mesma, né, a partir dessa situação? O que os 65 mil indivíduos vivendo nas ruas do estado de Nova York diz da sociedade americana? E o que os tantos mil vivendo no Rio de Janeiro, em Caxias do Sul, em São Paulo? Eu me lembro de uma cena, né, acho que a Dilson, que é de São Paulo, todo mundo que circulou ali pela proximidade da Praça da Sé, do Páscoa Colégio, né, tem um determinado momento do dia em que, de um lado, eu vejo uma ilustração muito contundente do que é
a nossa sociedade, né? Não apenas a situação das pessoas vivendo nas ruas. Tem uma multidão de pessoas portando cobertor, colchonete, algum pertence, esperando, né, um momento que elas vão poder se instalar, e do outro lado, uma guarda municipal, uma força policial do Estado, preservando o espaço turístico, né, até o momento em que todo mundo percebe, inclusive o turista, que aquela não será uma área tranquila para circulação, né? Então, essas pessoas têm que esperar para ir se colocar em lugares em que elas vão passar a noite, em que elas vão se abrigar, e não são dezenas, eu vi centenas, né? Já há alguns anos essa é uma realidade presente. Um outro ponto, né, que esse ponto que existe uma desqualificação social da população em situação de rua, em que começam a lê-los, né, a partir do que eu estou chamando aqui de eleição de credenciais para fazer parte da sociedade, né? Então, ter um trabalho, ou ter pelo menos desejo de trabalhar, é uma credencial para fazer parte da sociedade. Sim, eu acho que essa é uma questão cheia de nuances para a gente analisar também, Adilson. Existem pessoas que, por conta da sua condição psíquica, da sua saúde mental, se desumanizam do ponto de vista da opinião pública, né? Ou pelo uso de drogas, né? Existem drogas que têm um efeito físico muito poderoso, um efeito físico muito assustador, né? E eu acho que o que a gente deve pensar não é apenas como é que a pessoa chegou àquela situação, mas como nossa dinâmica societária permitiu, né, que drogas, por exemplo, drogas químicas, drogas sintéticas, né, vazassem, né, da produção comercial legal para as ruas, né? Então, se no início do século a gente começou a ficar preocupado com crack, com oxi, né, contemporaneamente a gente está preocupado com fentanil, né, que tem um efeito devastador e que é uma droga que vem dos laboratórios legais, dizer assim, né? Por que esse mercado se expande? E como isso acontece? Não é algo que foi deflagrado pelo vivente de rua, né? Então, me interessa saber o que a situação dessas pessoas diz do conjunto da nossa sociedade, né? Quando a gente fala de margem, né, quem não está na margem está no centro da sociedade. Esse centro da sociedade é o centro protegido, é o centro em que as convenções sociais existem, que um certo tipo de rotina inclusiva existe. Esse tipo de rotina é bom? Esse tipo de rotina é verdadeiramente abrigador? Ou será que eu posso pensar que as sociedades em que a gente vive começam a se corroer, começam a se degradar a partir da margem, né? Se o que acontece da margem não é uma antecipação da fragilidade descrita pelo Adilson, por exemplo, né? Se eu ficar 4 meses sem salário, eu estou em condição de pobreza, eu tenho uma série de carências, a minha condição de morador se coloca em risco, tá? Então, a gente está, social e economicamente, muito próximo da carência, muito próximo da insuficiência. A gente vive num sistema social que se anuncia como provedor de abundância e de tecnologia, mas que, na verdade, é provedor de escassez, na medida que ele divide muito mal, ele recompensa muito mal as pessoas, tá? E a gente não está falando de uma única geração, né? Quando a gente vê uma pessoa negra ou com a saúde mental comprometida, ou com qualquer aspecto da sua saúde comprometida, a gente tem, além da biografia dessa pessoa, a biografia de todo o seu segmento social, de sua classe, de sua família. A gente tem a herança da precariedade, né? Lá no século passado, não está tão longe, no século XX, tem um pesquisador importante, chamado Josué de Castro, né, classificou a pobreza brasileira como crônica, né? Ela não diminui, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não estão por aí morrendo de fome. Contemporaneamente, a gente tem
imenso progresso econômico, um imenso progresso tecnológico, né? Ainda que hajam desigualdades regionais, elas se atenuam, né? A gente tem uma produção muito mais consistente e a gente tem uma pobreza que, além de crônica, se agudiza. O que mudou nisso? Sabe? O que a gente deve se provocar para pensar nas condições de mobilidade descendente que a nossa sociedade oferece? Lembrando de uma coisa que o Paulo falou, né, uma diferença que alguns países têm em relação ao Brasil, não estou dizendo que a gente tem uma grande vantagem com isso, foi algo que os teóricos lá da década de 50, né, da CEPAL, os teóricos latino-americanos da desigualdade, da política, e da teoria da marginalidade, né, chamavam de amortecedor social. O que é o amortecedor social? Eu tenho o mercado formal de trabalho, esse mercado exclui, né, ele não comporta todo mundo, e aí, né, a própria ordem capitalista cria amortecedores sociais pelo mercado informal. O trabalhador informal também é explorado, com menos direito, né? O que acontece contemporaneamente é que eu não tenho amortecedor social. Eu tenho uma precarização generalizada, né? E há países em que esse mercado informal, por exemplo, o trabalho como ambulante, o trabalho como camelô, etc., simplesmente não figura entre as estratégias de sobrevivência dessa sociedade. Não precisa ir muito longe. O problema da mobilidade social, por exemplo, na Argentina, né, é que pessoas que são, no momento, trabalhadores liberais, caem diretamente para a pobreza, a dependência do Estado. Tá dizendo, o cara não vai vender quentinha, ele não tem condições nem capital para isso, nem rede para fazer isso. Tá? Isso tem a ver com as diferentes dimensões de amortecimento social. Não estou dizendo com isso que o mercado informal é bom, é a solução, é a questão. Nem eu, nem esses teóricos que eu mencionei. Mas a gente vive contemporaneamente possibilidades de queda vertiginosa de qualidade de vida em diferentes lugares do mundo. Tá? E aí, nesse sentido, abordando finalmente a provocação do Vinícius, né, se eu posso falar de escolhas, né, eu tenho que ver quais são os leques de escolhas disponíveis. Tá? É claro que e isso me lembra uma coisa muito importante, né? O meu foco, quando eu estou tratando de população abaixo de 18 anos, não deve ser necessariamente o retorno para a família de origem. Né? Porque nessa família de origem, como ele mesmo mencionou, eu tenho violência, né? Eu tenho diferentes conflitos que não são desejáveis simplesmente para tirar essa pessoa da rua para a situação de casa. Tá? Mas, observe, né? Essa escolha não é uma escolha exclusiva do indivíduo. Tá? Tem que ter, nas políticas públicas, né, não uma escolha, mas a prioridade de pensar nessa filigrana, nesse detalhe, tá? Né, nessa sutileza. A simples retirada da condição de desabrigo para a condição de abrigo temporário, por exemplo, né, ou de abrigo original na família, não vai resolver por quê, e vai mobilizar que tipo de outros serviços e possibilidades que o Estado pode trazer. Né? O Estado e a sociedade, de uma maneira geral, não colocar isso só na mão do Estado, embora o Estado tenha que ser protagonista nisso. Né? Eu penso, né, de falar dessa questão da escolha em termos muitíssimo relativos. Né? Quem tem poucos recursos tem poucas possibilidades de escolha. Diga, Paulo. Paulo? É o seguinte, oi. É que nós estamos chegando às 9h30, e aí a gente começa a se aproximar, porque a gente tem aqui como a prática de terminar religiosamente 9h50. Eu preciso, inclusive, disso, porque eu já tenho Pois depois. isso, Por incrível que pareça, você tem. Isso. E aí, quando chega 9h30, a gente abre para o pessoal, para o público, para fazer o que a gente chama de uma rodada de fogo, ou seja, as pessoas agora estão... É hora de nós, os 19 presentes, os 18 presentes, provocarem o Dário, né? Que o Dário nos provocou até agora. Não precisa ser elogio, pessoal, nem ninguém precisa ficar encabulado. É só provocar ele para fazer ele voltar, entendeu? Então, é só, assim, espetá-lo. Quem começa? Adilson? Mas, Adilson, sucintamente, lembra que estamos em rodada de fogo.
Claudinei. Não, o Claudinei está chegando. Ah, Ana Teles, Ana, desculpe, Ana, não te vi, você levantou a mão. Sim. Então, a Ana começa, vai lá. Oi, deixa eu falar, Não, olha, eu só Adilson, quero deixa eu só. agradecer. Eu passei a Ana, você me desculpe. Tá bom, Depois da vai, Ana, você Ana, fala. vai, Ana. Ana Teles. A Teles desistiu? Não. Oi, Paulo. Paulo, é a segunda vez que eu participo, então eu assim, não tenho muito domínio sobre a dinâmica do evento. Mas eu queria só fazer umas considerações, assim, umas breves considerações. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Ana Teles, eu sou aposentada, trabalhei durante muitos anos com a população em situação de rua, como servidora pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, aí numa construção dessa rede, né, de atendimento, e numa relação também com a sociedade civil, com as diferentes organizações da sociedade civil. A questão não é uma questão que eu vou trazer, né, porque é a roda de fogo, como você diz, mas assim, uma provocação é que eu acho que às vezes a gente desconsidera muito a nossa necessidade enquanto profissional, né, nessa labuta, de se aproximar um pouco mais da população em situação de rua, não institucionalmente, com uma pegada mais humana, porque de tudo isso que foi falado, de tudo que as pesquisas apresentam, o cenário da rua, ele além de ser muito dinâmico, a cada momento, né, porque eu trabalhei muito também com as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, as cenas, assim como as situações, elas são muito, muito, muito diferenciadas. Então, assim, você vai ao encontro de uma pessoa com 20, 30, 40, 50 anos, você vai ao encontro de 20, 30, 40, 50 anos de uma história de vida. E, às vezes, você vai para oferecer um acolhimento, um teto. Às vezes, né, no discurso da abordagem, tá, poxa, você vai para um abrigo, ou seja, um albergue, você vai ter uma cama, você vai ter um chuveiro, você vai ter 5 refeições, coisas que o cara deixou há uma semana atrás para trás. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Então, assim, a miséria, né, material, ela é muito grande, mas a afetiva e emocional a gente sabe que tem um peso muito maior para às vezes, opção da situação de rua. E cada caso é um caso, e a gente costuma se aproximar dessas pessoas com um peso muito grande institucional, seja como pesquisador, seja como a instituição mesmo, por exemplo, uma prefeitura ou uma organização não governamental. E eu acho que a gente perde muito, porque eles têm muito o que dizer, mas não é o dizer só institucional, quando se organiza em movimentos, quando está numa militância. Eu não sei se eu estou conseguindo me entender nessa situação, porque eu acho que é um trabalho também de uma riqueza muito grande nesse lugar, que é o lugar do humano, e eu desconfio que muitas das respostas estão nesse lugar. Era só isso, era só desculpe, sim, se eu não correspondi aí ao protocolo que... Eu acho ótima a tua questão, Ana. Conversa com um a um, a gente faz Aqui não tem muita regra, não. Aqui Não, não. vou comentar rapidamente a fala da Ana, que eu acho que é muito pertinente, né? Eu acho que isso que ela chama de uma pegada humana, eu tendo a traduzir como um reconhecimento de parâmetros de conexão. Tá? O que eu tenho em comum com as pessoas em situação de rua, o que o conjunto da sociedade tem? Eu tendo a pensar que é reflexividade. É isso que a gente está chamando genericamente de escolha, né?
é a possibilidade de refletir sobre planos, né, sobre de onde eu vim, aonde eu espero chegar, né, o que está me afetando, como eu reajo a isso, né? Não é apenas se colocar no lugar da pessoa, né? Mas pensar tanto em termos de vulnerabilidade em comum, como em termos de direito de inclusão em comum, né? Eu acho que essa pegada humana deve levar em consideração a reflexividade das pessoas, sabe? Um usuário intensivo de drogas, ele não perde a reflexividade dele. Ainda que, em alguns momentos, ainda que isso ocupe menos daquele pouco tempo que ele tem de mal viver, sabe, dentro da definição que eu apresentei antes, há reflexividade. É a reflexividade que nos humaniza, sabe? A possibilidade, eu estou chamando de reflexividade, inclusive a possibilidade de se expressar, sabe? De dizer quem é, de mostrar o que tem de respeitável, sabe? Eu concordo que as abordagens têm que estar abertas a isso, abertas à crítica, inclusive. Mais alguém? Não acredito. Adilson, agora é a sua vez, Adilson. Eu. Mais Então, breve, Adilson, gostei breve. muito da fala do Dário, da apresentação dele. Aí, se ele tiver lá no grupo, colocar os links, tiver coisa gravada no YouTube, coloca lá para a gente conhecer mais. E se os seus trabalhos estiver no link da universidade, que foi colocar também para a gente ler e aprender mais, né? Eu ouvi dizer que agora vai ter um novo censo psicossocial feito pela própria população de rua. Estou acompanhando pelo Movimento Nacional da População de Rua. Vamos ver o que vai sair, né? Porque às vezes até o censo eles são manipulados por empresas, né? Ali que vem de um estado para outro fazer pesquisa e não traz um censo correto. E sempre tem um confronto entre o que o movimento tem de dados e o que as empresas fornecem pelo Estado. Então, assim, quanto mais pessoas que pesquise, seja pesquisa acadêmica ou de censo, melhor, cada vez melhor para a gente. Obrigado, um abraço, Dário, prazer te conhecer. Dário, antes que eu esqueça, está todo mundo te perguntando, é porque nós temos um grupo no Zap chamado Papo de Segunda. E aí eu não te convidei ainda para estar no grupo, mas, e aí eu te coloquei no grupo. Então, se você quiser, eu te boto lá no grupo, que é isso que as pessoas estão pedindo para você postar no grupo, conversar, se não tem contato no grupo. Claro, com prazer. Oi? Com prazer. Você me convida, eu posso deixar alguns artigos, a tese que eu mencionei aqui, né? Embora ela trate de 1999, região metropolitana do Rio, ela tem variáveis que são interessantes da gente trabalhar, da gente discutir, da gente atualizar e tudo. Também fiquei muito contente com a conversa disso, e eu fico pensando assim, né, nessa coisa de censo passa uma ideia, né, de similitude com o censo nacional que a gente faz, né? Só que, justamente, o censo nacional tem validade estatística porque as pessoas estão abrigadas. Vou explicar por quê. O censo não conta todo mundo, né? O censo conta uma amostragem significativa, né? E ele faz uma projeção a partir de uma área de pessoas que são contadas e entrevistadas. Uma população em situação de rua não é residente de uma única área, mas circulante, eu não posso chamar isso de censo. Tá? E, no limite, assim, eu estou convencido que a gente deve fazer pesquisas com uma pegada menos de dimensão quantitativa, né, e mais de aprofundamento dos perfis. Sabe? Aí, complementando com o que a Ana trouxe para a gente para considerar. Sabe? Pensar especificamente, aí eu vou te dizer, assim, num modelo de pesquisa
que foque em famílias vivendo na rua, que foque em vulnerabilidade de gênero acontecendo na rua, que foque em pessoas que caíram, né, da condição de incluída para a condição de vivente de rua. Tem um economista que dialoga muito com as ciências sociais, um economista indiano chamado Amartya Sen, né, que escreveu lá no século passado, no final do século passado, uma comparação muito interessante. A provocação dele é a seguinte, né? Relativamente, quem é que está pior? Um sujeito que sempre viveu na rua, desde que nasceu, né? E um sujeito que chegou na rua nesse momento caindo diretamente de uma condição de vida de onde ele migrou. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Né? Os dois estão numa situação péssima. Os dois estão numa situação muito ruim. Um sempre viveu a pobreza, o outro é menos hábil, talvez, porque cai diretamente de uma condição para outra surpreendente. Por que isso é importante? Porque isso requer políticas diferentes. Certo? Eu preciso criar habilidades, capacidades naquele que sempre viveu na pobreza, e eu preciso criar garantias de mobilidade, aproveitando a experiência daquele que cai abruptamente para a pobreza. Então, aproveitando esse exemplo, assim, eu tenho pessoas que têm níveis de resiliência diferentes também, porque chegaram à situação de rua por vias e velocidades diferentes. Certo? Eu tenho pessoas que recebem um conjunto de perdas, né, vão sofrendo um conjunto de perdas ao longo da vida, ou vivem numa situação de hora consegue emprego, hora perde o emprego, e fica nessa oscilação até cair da situação de rua, e pessoas que nasceram na rua, a segunda geração de rua, por exemplo. Né? Cada uma dessas trajetórias, que a gente pode pensar biografias definidoras, né, no meu ponto de vista, são mais importantes de serem tornadas visíveis e estudadas do que um grande mapeamento quantitativo do conjunto de pessoas. Sabe? Eu recebo a tua provocação dessa maneira e eu acho que a gente deve pensar nisso também. Então, pessoal, agora eu vou passar um filmezinho, que é um depoimento de uma pessoa. Paulo, posso só dar um alô para o Dário aqui? Lógico, Ricardo, bem-vindo. Oi, Ricardo, tá por aí. Tudo bom? É que o Dário foi meu professor durante muitos anos na graduação, mestrado, no doutorado, que eu acabei não terminando e tudo. Eu queria mandar um abração para ele. Um abraço e retorno, Ricardo. Bom te ver. Bom te ver aqui. E eu não tive como assistir o início, mas depois eu assisto a gravação, porque eu estou dando aula à noite. Então eu tenho feito isso, não tenho participado aqui ao vivo, mas entrei aqui só para te ver e te mandar um abraço. Muito obrigado, Ricardo, pela Falou? participação. Muito bom te ver também. Paulo, como eu falei para vocês no início, né, eu já tenho outro link, outra sala marcada para conversar com um colega sobre o trabalho exatamente ao às 10. final desse vídeo, nós estaremos acabando, não tem direito a comentário. Então, os comentários serão na segunda-feira de abril, com o Dário de volta aqui para comentar esse vídeo aqui para todos. Certo? É um prazer. Ou lá no grupo de vocês. Comentar para todos no sentido assim, todos comentarem também. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Foi um prazer. Não está. Não estou conseguindo aqui, eu estou num outro computador. Então, olha, pessoal, infelizmente, não vou conseguir passar esse vídeo. Eu vou postar o vídeo lá no nosso grupo, no Papo de Segunda, aí todo mundo vê esse vídeo. Lembrando que esse vídeo que eu vou postar, a intenção é provocar o nosso próximo ponto de partida na nossa conversa, na segunda-feira de abril, né?
com o Dário vai estar aqui presente, e aí a gente já vai ter feito um deverzinho de casa, já vai estar mais à vontade para provocar ele mais ainda. Alguém tem alguma coisa que queira terminar? A gente tem 5 minutos. Queira falar para concluir? Edna, hoje você vai ficar calada, Edna. Eu não acredito. Vai chover agora, vai ver a chuva do Eduardo Paes. Não, não dá. Temos tempo. As ideias, né, amadurecem também. Adilson. Oi, diga, Adilson. Não, Adilson apagou. Então, pessoal, até. Dário, super obrigado. Até quarta. Pelo convite, Paulo. Um abraço grande para todos. De abril, pessoal. Até lá. Tchau. Um grande abraço para todos. Obrigado a todos pela presença. Foi ótimo estar com vocês. Grande abraço. Obrigada. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.